Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pelo novo dia. Hoje, 12 de agosto de 2025, eu recebi uma ligação, agora por volta das 20 horas, recebi uma ligação do meu filho, e é impressionante. Nessa ligação ele me contou um fato, e eu tive fazendo uma reflexão sobre diversas orações da minha vida, diversos pedidos, né? E aí, eu cheguei à conclusão que Deus responde. E o interessante desse Deus responde é que quando a resposta vem, por incrível que pareça, às vezes a gente fica meio confuso, a gente fica meio assombrado. Existe um versículo bíblico que diz que Deus nos fez, Ele nos fez de uma forma assombrosamente maravilhoso. E é como eu me sinto nesse momento, de uma forma assombrosamente maravilhosa. Confuso, sem de fato entender aquilo que eu recebi do meu filho ali, a notícia, a informação. Mas eu posso concluir que Deus responde. E aí, meu irmão, tudo bom? Como é que foi teu dia? Tirou o dia para ler um pouco a palavra do Senhor, para meditar nele, entregar tua vida, tua rotina, teus problemas, agradecer? Não, né? Talvez não, talvez sim. Espero que tenha feito. Isso é um segredo para a nossa vida. É estar conectado, estar alinhado, estar servindo ao Senhor. A nossa meditação de hoje está em Salmos 69. É um salmo também extenso, assim como o salmo de ontem teve 35 versículos, o salmo de hoje tem 36 versículos. E eu nunca acho fácil fazer qualquer análise, que sejam salmos pequenos de 6 versículos, que sejam grandes, como o salmo 121, só o 119, não sei. Tudo eu acho difícil. E tudo eu clamo ao Senhor para que o Espírito dele, o Espírito do Senhor o Espírito Santo possa estar comigo e me dar um pouco de discernimento, para que a mensagem que eu levo até o teu coração seja uma mensagem que possa te mover na direção do Senhor. Não eu, ou seja, apenas, não sou eu que quero te mover ao Senhor. Eu espero que a mensagem que o Espírito Santo coloque em mim, que seja manifestada por meio de mim, que está sendo manifestada, ela possa te mover ao Senhor. Porque a própria mensagem, a própria palavra diz assim, o ouvir, né? O ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a nossa capacidade de ouvir e se apaixonar pelas coisas do Senhor vem da própria palavra dele. A gente ouve a palavra dele, essa palavra mexe com a gente, se comunica com o nosso íntimo, se comunica com a nossa dor, com a nossa sujeira ali, começa a arrancar aquela sujeira da gente, aí sim, a gente vai para o caminho do Senhor, em direção dele. A nossa meditação está no Salmo 69, e o versículo de trabalho será o versículo 13. Nele diz assim, eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, no tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. O contexto aqui desses salmos vai ser semelhantemente ao de ontem, a gente não vai abordar os salmos como todo, a gente vai falar de uma forma geral. O contexto dele, a gente tem uma posição de um salmista, ou do salmista, atribuído a Davi sempre. Você sabe, já sabe, né? Eu evito falar sobre de quem escreveu os Salmos, porque o estudo de quem escreveu os Salmos ele é muito mais profundo do que simplesmente a gente ler aqui. Tem uma profundidade maior, exige muito mais conhecimento. A gente fala o salmista Davi, porque pessoas que têm muito mais conhecimento, tanto na sua parte espiritual, muito mais discernimento, quanto a própria sabedoria, organizando tudo isso, o Senhor utiliza, eles concluem que o Salmo é o Salmo de Davi. Então, o salmista, e eu sempre chamo o salmista, porque para mim não importa quem fez, para mim importa a mensagem que está escrita. E aí é uma mensagem especial. Mas o salmista Davi ele é tido como, vamos dizer assim, uma pré-configuração, uma configuração de Cristo. Era como se fosse um Cristo daquela época, né? Porque a sua história, ou os relatos do que nós trazemos aqui no Salmo, dos seus cantos de adoração, ao seu, vamos dizer assim, seu estamento como rei, a sua colocação como rei, é quase uma representatividade simbólica daquilo que seria o próprio rei do Cristo Jesus, no sentido que haveria um rei, que Jesus se chegaria. E dentro desse salmo também há uma figura nesse sentido, uma figura da anunciação de Jesus, daquilo que ele representa também. E o salmista aqui, na verdade, ele representa um pouco do que foi a caminhada de Jesus, porque é uma caminhada de sofrimento, de dor, de angústia. Logo no versículo 3, ele diz assim, estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Tem aqui alguém que sofre, alguém que é angustiado, alguém que espera o socorro de Deus. E lá, quando a gente entrou com o versículo base, ele falou que assim, no meu tempo, ou seja, ele está esperando o tempo, num tempo aceitável. Ele está esperando que Deus possa agir no tempo dele, mas que esse tempo seja aceitável, seja compatível com a necessidade daquele que sofre a dor, daquele que sofre os empecilhos. O salmista aqui, ele esclarece que são muitos os inimigos que o aborrecem. E são tantos os inimigos, são tão numerosos, que ele chega a colocar uma metáfora, que eles são como mais numerosos do que os próprios cabelos da cabeça dele. Não é o meu não, que tem pouco cabelo. É o cabelo de um homem cabeludo. É muita gente.
E aí o salmista diz que esses inimigos se colocam contra ele de uma forma injusta, exigindo dele aquilo que ele sequer tirou, porque ele diz no versículo 4, ele conclui assim, restituir o que não furtei. Ou seja, eles o forçam, eles o atemorizam. Mas o salmista, ele diz no versículo 5, tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência e os meus pecados não te são encobertos. O salmista quer dizer que esses inimigos que o atacam, não os atacam pelo pecado que Davi cometeu, pelo que o salmista cometeu. Atacam porque eles são maus, atacam pela sua perversidade, atacam porque eles são injustos, atacam porque eles se deleitam na maldade. Mas Davi diz, é claro que ele tem coberto, é claro que ele tem pecados, mas o salmista suplica para o Senhor para que ele está sendo açoitado por esses inimigos, que está sendo mutilado por eles, que isso não possa representar diante daqueles que esperam no Senhor, esperam socorro, esperam a presença de Deus, que a vida do salmista possa não representar uma desesperança para aquele que espera no Senhor. Afinal de contas, ele está sendo tratado, ele está sendo injustiçado e que parece também o Senhor não responde. Então, que a vida do salmista não seja uma vida que traga desesperança a quem entende. O salmista diz no versículo 10, chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. Porque ele, aqui nesse ponto ele diz assim, que até mesmo o amor que ele tem pela casa do Senhor, ou seja, a obediência, aquilo que ele faz para a obra, até que ele é usado para castigá-lo, até que ele é usado para oprimir. Entre o versículo 10 e o versículo 12, ele vai trazendo essa sua. Mesmo as oferendas, mesmo os sacrifícios, mesmo o temor que ele apresenta em relação à palavra do Senhor, os inimigos dele usam para acusá-lo, usam para zombá-lo. O salmista, ele é alguém que efetivamente, que necessariamente ele precisa, ele busca no Senhor. Ele busca a misericórdia. Ele clama pela piedade de Deus. No versículo 17, ele diz assim, e não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Você pode ir lendo esse salmo, ele vai seguir basicamente o tempo todo por esse ritmo. Uma hora o salmista, ele passa para que o Senhor possa colocar a justiça de Deus sobre aqueles homens que são iníquos, pedindo inclusive, como está escrito lá no versículo 28, dizendo que sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos como justos. Pedindo, hoje, são orações imprecatórias desse tempo, hoje a gente já não ora nesse sentido. Você já não ora contra a vida do teu inimigo, contra a vida daquele que te ofende. Na verdade, você ora pelo socorro do espírito dele, da alma dele. Mas o salmista aqui é alguém que efetivamente está em necessidade de socorro. E aí o que a gente pode tomar como para a nossa vida é que é muito normal, é muito habitual, é muito comum a gente se sentir assim que nem esse salmista. Perturbado, açoitado, ou seja, até mesmo, por exemplo, dentro da nossa casa, quando os nossos nos ridicularizam, os nossos nos ofendem, e às vezes a gente tem por hábito também a gente ser opressor das pessoas da nossa casa. O salmista quer o socorro do Pai. O salmista, de fato, ele quer o socorro do Pai, e ele quer oferecer ao Pai o seu louvor. No versículo 30 ele diz, louvarei o nome de Deus com cântico, e engrandecê-lo-ei com ações de graça. Ele quer oferecer isso. Porque, na verdade, os sacrifícios, as ofertas, aquilo que ele tem praticado, parece que não dá exatamente o que traz a alegria do Senhor. Exatamente o cântico, louvor, servidão, obediência. Irmão, reflete sobre a tua vida. Reflete sobre esses teus momentos de angústia, de necessidade, de sofrimento. Faz um apanhado geral. Como é que tu te coloca? Quando tu te colocas a pedir ao Senhor, e como é que tu reages logo em seguida? Como é que tu passa a viver logo em seguida? Se tu mantém a tua caminhada comum, uma caminhada de piedade, uma caminhada fora do Senhor, ou se tu está andando em retidão e apenas esperando o tempo de Deus, ou se primeiro tu é alguém que pede, mas as tuas próprias ações e condutas te levam para distanciar do Senhor. Reflete sobre isso. Aqui, o salmista é alguém que clama, é alguém que aparenta andar em justiça, que diz que anda em justiça, porque ele diz que o Senhor, que os pecados deles não são encobertos da vista do nosso Pai. Fica na graça do Pai, fica no amor de Deus, fica na sua benevolência, no seu bom amor. Tu e a tua família, meu irmão. No fim de tudo isso, que Deus nos guarde, meu irmão.